A gente fala muito sobre crescer em silêncio, mas pouco se fala da importância do silêncio para a gente se reorganizar, para a gente ter mais clareza, para que a gente tenha mais foco, para que a gente tenha mais equilíbrio para conseguir tomar as melhores decisões, para que a gente consiga ter mudanças de vida realmente consideráveis, para que a gente consiga avançar na nossa vida. E é por isso que eu decidi criar esse vídeo com 15 hábitos que verdadeiramente funcionam para você se organizar em silêncio. O primeiro hábito é a organização da nossa mente. Muitas vezes a gente joga só para o externo, por exemplo, a organização, muitas vezes a nossa mente está tão barulhenta, está tão caótica, que a gente tem a necessidade de organizar o lado de fora. Sai organizando a casa, sai organizando de repente o guarda-roupa, a gente quer colocar tudo no lugar, porque na verdade isso está refletindo a nossa bagunça interna. Toda vez que a gente bagunça demais o lado externo, é sinal que o lado interno também está bastante bagunçado. E é por isso que é importante a gente fazer essa organização e se perguntar mesmo, o que que dentro de mim está fora do lugar? O que que eu preciso modificar para que eu consiga me organizar melhor? E o segundo hábito é o que vai te ajudar muito a colocar em prática o primeiro hábito, que é criar a rotina matinal do silêncio. Eu sei que tem pessoas que têm uma vida muito agitada, às vezes tem crianças, tem correria, eu não sei em que momento de vida você está vivendo, e eu sei que essa é a grande dificuldade da internet, porque cada pessoa assiste num momento de vida diferente, às vezes está passando por uma vida super turbulenta, às vezes você está se sacrificando, saindo de casa cedo, você não tem tempo. Mas se você não consegue fazer isso diariamente, tenta criar uma rotina de manhã, pelo menos um dia na sua semana, no dia da sua folga, no dia que você tiver algum sossego, algum tempo livre, algum dia. Não é possível que você não encontre pelo menos um dia. Eu torço para que você consiga. Pegue essa manhã, não coloca nada. Não, olha, nada de celular, nada de conversa, café, nada, 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 nada. Ou seja, você vai meditar para acalmar a sua mente, acalmar os seus pensamentos, para que você consiga se organizar, para que você consiga, inclusive, observar o que vem à sua mente. São pensamentos ansiosos, são pensamentos de medo, são pensamentos de angústia. Tudo isso você começa a observar que pode ser isso que está te deixando mais bagunçado, tanto internamente quanto externamente. Então, como você vai acalmando e silenciando esses pensamentos? E ao observar esses pensamentos, você já entra no terceiro hábito que você pode aplicar na sua vida, que é reescrever esses seus pensamentos. Então, você parou, ficou em silêncio e você observou que alguns pensamentos vieram e nem sempre você gosta desses pensamentos, mas eles vêm de forma automática. E a partir do momento que você tem essa consciência, você percebe que esses pensamentos, eles te acompanham diariamente, que esses pensamentos, eles voltam e se repetem várias vezes no seu dia ou ao longo da sua semana. E aí você vai reescrever esses pensamentos. Aí você vai pegar realmente um papel, você vai pegar uma caneta para você poder reescrever. E esses pensamentos podem ser, inclusive, pensamentos de incapacidade, pensamentos que você tem sobre você mesmo, de pensar, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou bagunçada mesmo, sou desorganizada mesmo. E aí você reforça cada vez mais pensamentos ruins sobre você. Só que às vezes isso acontece sem a gente perceber. Às vezes a gente pensa, passa pela nossa mente pensamentos dessa forma, e aí você vai reescrever isso de uma forma positiva. Ou seja, se você falou que você é desorganizado, fala, eu estou aprendendo a me organizar. Ou já coloque bem no positivo, eu sou uma pessoa organizada. Então, tudo que vier à sua cabeça, você reescreve, você adapta para algo positivo. Você troca do polo negativo para o polo positivo. E vale lembrar que todas essas coisas você vai realizar em silêncio. Você não precisa comunicar às pessoas para que você perceba a mudança, para que você consiga fazer tudo isso sem cobrança, porque já basta a nossa própria cobrança, a gente não precisa que outras pessoas venham nos cobrar depois. Então você faz tudo isso para que você veja a diferença na sua vida. Quarto hábito para você também incluir na sua rotina é
pensar que o que não cabe no agora não pertence ao agora. Ou seja, às vezes a gente fica com aqueles pensamentos, com aquelas ideias de coisas do passado, muita coisa do passado, então a gente vai carregando esse excesso de passado na nossa vida. E o excesso de futuro. Então aí já acontece a ansiedade também. Por quê? Porque a gente fica angustiado, querendo o próximo, tal evento que vai acontecer, tal situação que vai acontecer, e aí gera essa grande expectativa que faz a gente também ter esse desequilíbrio no nosso agora. Então tente ao máximo reforçar para sua mente o agora, o que precisa ser feito no hoje, o que você precisa se organizar no hoje. De nada adianta você ficar pensando que você precisa arrumar, por exemplo, o seu armário e você não executar isso no agora. Isso fica como uma aba aberta que vai te gerar cada vez mais ansiedade. Então, se você não pode fazer isso agora, estabeleça a data, o momento que você vai executar aquela tarefa. E aí, pronto, tira da sua frente e foca no que pode ser feito hoje, o que pode ser feito no agora. Que ajuda muito também a gente ter essa organização mental, até essa organização na nossa vida, é quando a gente começa a fechar aquele monte de abas, quando a gente abre essas abas digitalmente. Eu e o meu marido, nós temos o mesmo problema. A gente é daquele tipo que abre 1000 abas ao mesmo tempo no computador. E aí o nosso computador vai ficando lento, porque tem muita coisa aberta, a gente não fecha, porque vou ver depois, vou ver depois, vou ver depois. E isso drena um espaço também. Quando você vai fechando essas abas, parece que vai dando um alívio, parece que sai do seu foco, porque você deixa lá, mas aquilo vai te gerando mais ansiedade e aquilo parece que pesa mais, drena mais energia da sua mente, porque você sabe que tem aquilo também para resolver. Então, esse detox digital semanal, ele também é muito importante, tanto do seu computador, no seu celular. Quem nunca salva várias coisas no Instagram ou printa muitas coisas no celular e quando você vê tem um monte de print inútil porque você achou que serviria para alguma coisa e no final você nunca mais consultou aquilo. Então é necessário a gente fazer essas limpas para abrir espaço, tanto no nosso aparelho, seja no celular, seja no computador, quanto também nosso espaço mental, porque a gente tende a fazer esses acúmulos que são completamente desnecessários. O sexto hábito é você pensar de uma forma diferente. Ao invés de você pensar em organizar o seu tempo, você organizar a sua energia. E por que isso? Principalmente quando você pode e você tem condições de fazer isso. Tem gente que tem a rotina, porque tem que ir para o trabalho, cumprir aquelas horas. Então, ela tem uma rotina um pouco mais difícil de modificar. Agora, se você tem uma rotina mais maleável e principalmente pensando nos finais de semana ou no dia que você tem de folga, você às vezes escolhe fazer determinadas atividades em momentos diferentes do seu pico de energia. Por exemplo, vou falar de academia. Tem gente que escolhe ir para academia de manhã, mas será que realmente pela manhã é o melhor horário que funciona para você, para o seu corpo? Tem gente que funciona. Eu me adapto mais aos exercícios no fim do dia. Tem gente que não, porque eu já sinto aquela baixa. Tem gente que é ao contrário. Tem gente que faz atividade física logo cedo e se sente muito motivado, tá pronto para trabalhar, tá pronto com a energia super alta. Agora, eu sinto que dá uma caída na minha energia, então eu prefiro fazer à noite, porque aí eu já volto, vou tomar meu banho, vou ficar mais descansada, mais relaxada e vou ter um sono melhor. Agora, tem gente que se fizer isso, à noite não dorme. Então, você precisa entender as atividades que você está fazendo no seu dia, se são as melhores para aquele momento de energia que você tem. Às vezes, você tem que escrever algo, às vezes algo que depende da sua criatividade, por exemplo, e às vezes você pega para ficar na frente do computador, para escrever, para trabalhar, para fazer o que for, e você força aquilo, porque esse tem que ser o momento. Mas às vezes existe outro momento no seu dia, uma outra hora, que você vai estar com a criatividade mais aflorada. Então percebe, tem que ter uma sensibilidade para você se observar e ver em qual momento você funciona mais. O sétimo hábito é você reduzir as decisões que você precisa tomar ao longo do seu dia e simplificar tudo.
Ou seja, você vai trazer o que é realmente essencial. Então, se você gasta muito tempo, de repente, escolhendo roupa, se você gasta muito tempo com a sua rotina, com a sua dieta, com a sua alimentação, enfim, não sei o que você gasta mais tempo no seu dia ou perde tempo no seu dia. Pense como você pode simplificar aquela atividade. Pense como você pode adaptar essa atividade para, de repente, reduzir um pouco mais essa sua carga, para que você possa ter mais tempo livre, para que você possa ter mais, inclusive, essa organização e essa clareza mental para você fazer outras coisas. Então pense em como você pode simplificar aquilo que você já faz. O 8º hábito eu falo muito aqui no canal, que é parar de anunciar os seus planos antes deles estarem prontos. Então execute em silêncio. A organização, ela passa também pela execução e pelo silêncio da execução, pelo silêncio da construção. Então, porque toda vez que a gente fala algo, já cansei de falar isso aqui no canal, toda vez que a gente fala algo antes da hora, a gente, primeiro, né, a gente pode levantar uma série de questões aí, mas o problema maior disso é que você fala e aí você gera essa dopamina na sua mente e dá a sensação que você já realizou. E aí você procrastina, você não realiza, você não conclui. Claro que tem gente que funciona com essa motivação. Se ela conta para outra pessoa, ela é mais motivada e ela sente na obrigação de cumprir. E eu sempre digo, entenda como você funciona, entenda como a sua mente funciona. E aí você vai tomar a melhor decisão. Sempre a melhor decisão para você. O 9º hábito é você ter conversas que te organizam, tanto com você mesmo, quando você passa a se observar mais, quanto com pessoas que você se sente à vontade, com pessoas que você sente que te abastecem. Sempre tem aquelas pessoas que você se sente mais à vontade, que você tem mais calma, que você tem mais abertura para poder falar, para poder se organizar. Então, às vezes, você vai falar com uma pessoa que você tem essa abertura e que você se sente bem, você tem confiança nessa pessoa, às vezes essa pessoa vai te passar um ponto de vista que você não teve. Às vezes a pessoa falando da vida dela, você entende melhor sobre a sua própria vida. É engraçado que às vezes eu faço alguns vídeos aqui no canal que parece que você não tem ninguém para falar, que você não tem ninguém para confiar, e não é isso. Você sabe em quem você pode confiar. E se você não tem essa pessoa, se você puder passar por uma terapia para que você consiga se organizar também, ou se você fizer também esse trabalho de escrever, de ter conversas com você mesmo, que você mesmo se autorregula, se organiza, não é fácil, mas é possível. O 10º hábito é você criar pausas e você ter uma rotina de encerramento do seu dia, do seu trabalho. Por quê? Porque senão tudo fica muito atropelado. Então, no fim do dia, o que é interessante? Então, entre uma tarefa e outra, lembra de respirar, dá aquela pausa, levanta, toma uma água, se estica, dá aquela movimentadinha. Crie rotinas, crie hábitos de você se autorregular. Isso ajuda muito. E outra coisa muito legal também é a gente pensar no encerramento do nosso dia. Então, já vai abaixando a luz da casa, às vezes a gente fica acordado até mais tarde, deixa tudo aceso, sabe? Já vai dando aquela acalmada no ambiente. Você gosta de um difusor de ambiente com aquele óleo essencial mais calmante, de repente de lavanda, já deixa ali no ambiente com aquele cheirinho gostoso para ir acalmando, se organizando, sabe? Já pratica também a gratidão de falar no seu fim do dia pelo que você é grato, pratica o silêncio, tudo isso já vai deixando a sua mente mais calma. E a partir daí já entra também o 11º hábito, que é você criar um não lugar, que pode ser o seu quarto, que você cria para você relaxar, para você descansar, para ser aquele lugar que você não vai falar sobre conta, você não vai falar sobre problema, você não vai falar sobre situações difíceis, você não vai trazer situações densas. É aquele lugar que quando você entra, você relaxa, você descansa. Então pense se tem algum cômodo, se tem de repente às vezes um quintal na sua casa que você consegue, sabe, se reconectar, tem espaço com a natureza. Pensa às vezes mesmo o seu quarto, como eu disse. Então o lugar, quando a gente está indo para dormir, é importante a gente observar isso, sabe, para já ir descendo aquela adrenalina do dia, para que a gente consiga ter uma noite
reparadora, porque o que acontece muitas vezes, e isso atrapalha muito o nosso sono, não é à toa crises de insônia, e o que acontece muitas vezes é que a gente vai para a cama já muito agitado, ou com muitas luzes, muitas telas, tudo isso também atrapalha a qualidade do nosso sono. 12º hábito é você parar de consumir mais do que você aplica. Ou seja, a gente muitas vezes quer fazer alguma coisa nova, quer começar de repente um novo negócio, ou de repente você quer aprender um novo hobby, não sei, você tem coisas aí que você deseja aprender, aprofundar. Agora, o ponto é quando você começa a consumir demais, e isso acontece muito na rede social também, quando a gente consome muito conteúdo, inclusive aqui no YouTube, às vezes é uma grande pegadinha, a gente consome e pratica pouco. Então, você sai daqui, vai para um próximo vídeo, um próximo canal, um outro, quando você viu, você assistiu várias coisas que você pode implementar, mas você não implementa, porque é tanta coisa, é tanta informação que você não sai do lugar, você fica já exausto, parece que a sua mente já fica exausta de tanta informação. E quando você pretende abrir algo novo ou começar algo novo, seja um hobby, por exemplo, como eu disse, se você não aprende e aplica, se você já não coloca em prática tudo aquilo que você está aprendendo, você vai só aumentando de informação. Você vai só consumindo, quando você vê, você tá imerso a tudo aquilo, mas é tanta coisa, é tanto acúmulo que você não consegue nem se movimentar. Você não consegue nem sair do lugar. Então lembre-se que saber de algo e não aplicar é praticamente como você não saber. 13º hábito, eu não sei se eu já falei isso anteriormente, ou se vai ficar repetitivo, mas de qualquer forma, agora eu não me lembro, mas tenha um dia sem metas. Então, como eu disse, se você tá nessa rotina exaustiva, que você não consegue se organizar, não consegue ter o silêncio, não consegue entender o que funciona melhor para você, ou não consegue descansar, porque esse silêncio, essa rotina, tem muito a ver também com o nosso descanso, o quanto que é importante. Como eu disse, a gente valoriza muito a correria, a gente valoriza demais essa atividade o tempo inteiro e parece que a gente não pode estar ocioso nunca. Só que essa pausa, ela é extremamente necessária para o nosso cérebro, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então, tente separar pelo menos um dia de descanso mesmo. Um dia que você vai relaxar. E descansar não é necessariamente ficar consumindo coisas nas redes sociais. Pelo contrário, isso pode acabar te deixando mais ansioso, te deixar mais irritado, porque você consome e o nosso cérebro, ele não foi preparado para esse monte de informações ao mesmo tempo. Principalmente esses conteúdos mais rápidos, esses conteúdos que, sabe, mudam o tempo inteiro, é muita cor, é muita luz, tudo isso afeta e deixa a gente mais ansioso, deixa a gente mais agitado. Então, quando você for pausar, tente pausar com algo que seja ligado à natureza, à respiração, a se reconectar, a falar com Deus. 14º hábito é você organizar as suas emoções toda vez que você entender que você foi atacado ou toda vez que você entender que você quer ser reativo, você quer pagar na mesma moeda. Porque a verdadeira organização, ela vem de dentro, ela é emocional e não a forma que a gente reage. Porque tudo isso é reflexo de como a gente está internamente. E isso é muito difícil, é muito complicado, muito complicado, principalmente para alguns temperamentos. O meu, por exemplo, é super complicado. Às vezes eu já tenho vontade de reagir na mesma proporção. Sempre lembro da Lucilena Galvão falando que a reação, ela é animalesca, é do mundo animal. É muito fácil você reagir na mesma proporção. O difícil é você se controlar. O difícil é você organizar suas emoções e entender que o do outro é do outro e que aquilo é só um reflexo do que ele é e você ser maior do que isso. É você conseguir se equilibrar, porque às vezes você reage no ímpeto do tipo, não vou deixar barato o que aconteceu, não vou deixar barato o que essa pessoa fez. Só que você se estressa mais, você gera mais estresse para o seu organismo. E no final você reage e continua estressado, continua remoendo tudo aquilo. Então, toda vez que você sentir que você está se desorganizando com alguma situação ou com alguma pessoa, tente olhar para dentro, se reorganizar, respirar fundo, observar, entender quem é você nessa história, que obviamente você
não aceita o desrespeito, mas você se valoriza a tal ponto que entende que o que o outro está te proporcionando é só um reflexo dele e que não reflete a você e você é maior do que isso. É fácil? Obviamente não é, mas enfim, a gente está aqui para seguir nessa jornada de melhora contínua. Então, é um desafio? É um desafio, mas é possível. E o 15º hábito é cultivar o silêncio antes de grandes decisões. A nossa intuição, ela só fala quando tem silêncio, quando tem espaço para ela falar alguma coisa. Deus, tem gente que entende como intuição, como Espírito Santo, só fala quando tá em silêncio. Não adianta. Se tem muitas vozes, se tem muito barulho, se tem muita agitação dentro da gente, a resposta certa, ela não vem. E essa é a parte difícil, por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro se organizando e ensaiando e conseguindo silenciar esses pensamentos, silenciar tudo que vem de fora, para que a gente consiga ter essa força interna, para na hora que a gente precisar tomar boas decisões, para a hora que a gente precisar tomar rápidas decisões, a gente consiga, porque a gente tem esse feeling já muito bem apurada, para que a gente tenha essa consciência cada vez mais organizada dentro de nós. Se organizar nesse silêncio é você entender o seu poder, é você entender que por mais que do lado de fora o barulho esteja alto, por mais que o barulho esteja realmente difícil de suportar, você consegue dançar, se mover no seu próprio ritmo. É você quem dita o ritmo da sua vida. E essa é uma boa frase para você deixar aqui nos comentários. Se você chegou até o final desse vídeo e se você vai praticar, mesmo que seja difícil, mesmo que não seja tão simples assim, mas você decide executar, coloca aqui embaixo: eu decido o ritmo da minha vida. Eu decido o ritmo da minha vida. Por fim, lembre-se que você não consegue organizar o mundo inteiro para você viver em paz, mas você consegue organizar o seu mundo para você viver em paz.